gente está aqui hoje de manhã declarando que Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é soberano. Ele é o Deus do infinitamente mais. Ele é. Fala para o seu irmão, meu irmão. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu adoro a Deus pela revelação dEle em mim. Porque eu conheço cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Deus que é. Amém? Se você quiser, pode se sentar. Aleluia. Então, é interessante como que o Espírito Santo vai conduzindo. Nós já fizemos uma pequena mudança aqui. O Nelson iria começar, mas a gente entendeu que a gente ia começar aqui com a palavra. E o primeiro irmão que fez ações de graça aqui hoje, ele falou bem do tema que a gente vai falar hoje de manhã. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa identidade. A nossa identidade em Deus e a nossa identidade para Deus. Amém? E eu queria começar essa manhã fazendo 3 perguntas. E eu creio que se nós conseguirmos responder essas 3 perguntas aqui hoje, a gente vai sair dessa escola bem certos de quem nós somos e qual é o propósito da nossa vida aqui nessa terra. Às vezes nós estamos sempre em busca, o meu chamado, Deus fala comigo, a tua vontade. Qual é o meu chamado? Será que o meu chamado é para estar ministrando louvor? Será que o meu chamado é para estar ali num ministério de oração? Será que o meu chamado é para estar na rua evangelizando? Será que o meu chamado é para cuidar das crianças? Né? E eu espero que a gente saia dessa escola bem certo disso. A gente já teve casos de aluno que saiu da escola e foi para missões. E outros que também voltaram para a igreja e se tornaram ministros de louvor abençoados e tiveram firmada essa sua identidade. Mas antes de falar, né, do meu chamado, do meu ministério, eu queria te fazer a primeira pergunta e eu queria que algumas pessoas, poucas, respondessem. A primeira pergunta: quem é você? Como que você se definiria aqui hoje? Quem sou eu? E para essa pergunta eu queria algumas respostas. Quem gostaria de falar? Pode vir. Quem sou eu? Pode vir falar. Você também? Quem mais quer falar? Quem sou eu? Vocês 2 podem vir. Ela pode vir. Então tá, 3 pessoas vão dizer: quem sou eu? Hoje eu não sou só a pessoa que toca, eu não sou um ministro, ou eu não sou aquela pessoa que tem o status. Hoje eu sou apenas filha, porque é assim que o Pai me considera. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu sou apenas a poeira, esperando a saliva de Deus para me tornar barro. Hoje, aqui nesses dias, eu me sinto como uma caçadora de Deus, buscando desesperadamente a cada dia mais dele. Amém. Quem poderia dizer sobre características interiores? Pode vir, meu irmão. Quem é você? Qual é o seu nome? Pedro, o que você é? Bom, eu posso dizer de mim que eu sou uma pessoa alegre,
Assim como eu vi um livro que fala sobre o segredo de Paulo. Paulo ele sabia estar contente em todas as situações. Então me vejo sempre assim, sempre positivo, sempre olhando para cima, né? Sempre olhando para Deus, sabendo que eu dependo muito mais dele do que de mim mesmo, né? Então eu sei que tenho muitas deficiências, tenho muitas falhas que ainda precisam ser corrigidas. Algumas deficiências eu não vou conseguir corrigir, vão permanecer comigo para sempre, né? Infelizmente. Mas eu sei assim que eu tento sempre passar algo positivo para as pessoas, né? Eu tento sempre buscar ver o lado de Deus para as pessoas, né? Não olhar para baixo, mas sim sempre olhar para cima. Amém? Você é uma pessoa alegre, uma pessoa positiva. Amém. Mais alguém? Pode vir. Quem é você? A paz, igreja. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ricardo, sou de Osasco. Bom, eu me defino assim, como uma pessoa que gosta de ser amigo das pessoas. Eu estava conversando aqui quando o Tito veio, mesmo que eu não conheça as pessoas, eu gosto de saber se realmente elas estão bem. Não me importa se faz 2 minutos que eu conheço ou se faz 30 anos. Eu gosto de saber se as pessoas estão bem. Eu me sinto assim, às vezes eu me sinto como pai de algumas pessoas lá na igreja. Eu tenho essa preocupação de saber se as pessoas estão bem. Eu me defino assim, e gosto de trazer alegria para onde eu estou, assim, não porque eu posso, mas porque Deus põe essa característica dentro de mim. Então eu me defino assim. Amém, glória a Deus. Bem isso, né? Normalmente a gente vem aqui à frente e diz assim, eu sou Cristi Tristão, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Interessante, né? O que o meu nome carrega? Onde se sustenta a sua identidade? Qual que é o alicerce da sua identidade? Onde ela se sustenta? Né? Eu me defino, o meu irmão se definiu, eu sou uma pessoa alegre, eu sou filho, né? Eu sou nova criatura, eu sou mais positiva, uma pessoa que é mais positiva, ou eu sou uma pessoa que tem uma inclinação para ajudar, para cuidar, né? Onde que tudo isso se sustenta? Baseado em que você disse que é filho, nova criatura, feliz, cuidadoso? Sustenta no amor? O que define essa sua identidade? O que te faz ser filho? Filha? O sacrifício de Jesus. O que te faz? Você falou sobre ser nova criatura, a esposa. Qual foi mesmo a sua identidade? Caçadora de Deus. Em que isso se sustenta? Qual que é a base disso? No seu caso... Amém. Você se baseia em ser uma caçadora de Deus por ser filha. Então, você se sustenta nisso. A sua identidade como caçadora de Deus. Pastor, e que se sustenta essa sua identidade de cuidar de pessoas, de querer ver as pessoas felizes? Baseado em quê? No amor. Amém. Então, queridos, à medida que nós conhecemos o Senhor, nós entendemos o valor grandioso da obra de Deus em nós. E aí nós começamos a encontrar essas respostas. Eu me lembro que a gente iniciou a escola com 3 perguntas. Quem é você? Qual é o seu dom? E o que você tem feito para associar a sua identidade ao seu dom para servir pessoas? E eu me lembro que muitas pessoas entraram em crise porque elas não conseguiam responder essas perguntas. E eram pessoas que estavam
eu me lembro até ele era co-pastor de uma igreja, e ele chorava e falava: Cris, eu não sei responder essas perguntas. E dentro daquilo que eu entendo como identidade, como alguém que tem um chamado, nós precisamos ter essas perguntas muito certas dentro de nós. Né? Nós somos chamados para gerar discípulos. E não somente dentro das células, né? Mas essa é a grande comissão da Igreja do Senhor aqui na terra, é fazer discípulo de Jesus. Mas muitas vezes nós não sabemos nem quem somos em Deus. Entende? E a terceira pergunta é: o que te define realmente? O que te define como filho? O que te define como um alegre? São perguntas bem básicas, né? A nossa identidade, irmãos, ela não é definida por valores ou por circunstâncias exteriores, né? Muitas vezes, eu sou alegre porque na minha família as pessoas são alegres e são positivas, não é verdade? Eu sou alegre porque eu estou aqui na escola adorando e por isso eu sou alegre. Eu sou filho porque lá na minha igreja o pastor pregou. E eu sou filho de Deus porque dentro dessa sociedade a nossa identidade não se define pelo exterior, mas a nossa identidade ela se define pela obra interior de Deus em nós. E nós passamos a entender quem somos à medida que conhecemos quem Ele é. Hoje a gente cantou aqui: soberano, santo, digno, poderoso, Criador, né? E muitas vezes, irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus se define muito pelo que Deus faz por nós. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que me prospera, o Deus que me... E hoje eu vejo que a própria igreja, né, essa estrutura chamada Igreja de Cristo na Terra, ela tem se baseado muito naquilo que Deus faz. Você vem para os caminhos de Deus e você não vai ter mais problemas, você vai prosperar, você vai conseguir um emprego novo. Se você é solteiro, você vai se casar e os seus problemas serão solucionados. E é interessante que aquele culto da bênção normalmente é o culto que mais enche, né? Deus faz, sim, faz tudo de maravilhoso. Mas antes de fazer, Ele é. A Bíblia fala que nele tudo subsiste. Ele é absoluto. E nele nós encontramos essa essência do caráter, do coração. Nós encontramos a essência de Deus mesmo. Quando a gente fala sobre conhecimento de Deus, sobre vida de adoração, sobre relacionamento com Deus, é esse crescente conhecimento do Deus que é. E hoje na nossa devocional a gente estava falando sobre essa expressão santo, 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 né? E o Léo até que falou bastante sobre isso. Se nós estivéssemos aqui hoje, né, dentro do nosso nível de revelação de Deus, talvez mais que 1 hora já seria incômodo cantarmos santo, 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 santo. Porque ainda nos falta um pouco mais da revelação do Deus que é santo. E quando a gente lê ali na palavra, né, que existe esse movimento, essa reação das criaturas celestiais, dizendo santo, santo, santo. E quando nós pensamos, puxa vida, nós vamos dizer isso por toda a eternidade. E a gente traz isso para a nossa realidade, para o nosso nível da revelação de quem Deus é. A gente fica pensando, como é que isso vai se processar?
E a gente pensa isso, e eu me lembro que eu fiz uma perguntinha aqui, acho que no primeiro dia. Quantos por cento você conhece de Deus? Quantos por cento eu conheço de Deus? Vai me revelar quantos por cento eu conheço de mim, ou de mim mesmo, ou do meu eu em Cristo. E eu creio que uma chave, ou o princípio básico mesmo da vida de um adorador, é o conhecimento de Deus e a reação a esse conhecimento. Eu tenho um sonho, irmãos, talvez o seu sonho é o mesmo que o meu, de um dia como igreja, como congregação, não haver mais a necessidade do nosso papel. Aquele que vem aqui à frente e diga, adore ao Senhor, levante suas mãos, louve. Porque a igreja ela vai estar caminhando num nível tão profundo de revelação do Deus que a gente vai entrar pelas portas do templo, igreja, 4 paredes, reagindo. Graças, te louvo, te adoro. Deus bondoso, Deus fiel. Eu tenho esse sonho. A gente já chegar, sabe? Sem ficar na expectativa do que o ministro vai cantar hoje à noite, qual que vai ser a pregação dessa noite. E isso vai ser fruto de um relacionamento de todo dia. E muitas vezes nós não temos a nossa identidade definida porque nós não andamos com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E muitas vezes a nossa revelação de Deus ela é tão pequena porque nós não o buscamos todos os dias, em todos os momentos. A gente fala muito aqui sobre ver Deus nos detalhes, sobre encontrar o Senhor nas 24 horas do nosso dia, mesmo que seja em sonhos, Deus se revelando a nós. Sabe, isso enche o meu coração de encorajamento, de esperança, de entender que se cada segundo da minha vida eu buscar o Deus que eu vou conhecê-lo um pouquinho mais. E não é desanimador saber que eu conheço 0,000000001%. Na verdade, isso é encorajador porque eu sei que se em cada passo que eu der no meu dia eu vou conhecer um pouco mais e um dia, quem sabe, eu chegarei a 0,00001. E sabemos que um dia nós vamos conhecê-lo plenamente, eternamente. Isso é encorajador. Isso gera em mim assim, um anseio de todo dia que eu acordo falar, Deus, é hoje que eu vou te conhecer um pouquinho mais. Sabe, irmãos, Deus não compartilha a essência dele, aquilo que ele é, a identidade dele com aquilo que ele faz. Ele não divide a glória dele com as consequências da glória dele. E algo que entristece muito o coração de Deus é quando nós o buscamos simplesmente porque nós precisamos de coisas. Simplesmente porque nós temos necessidades e precisamos que Deus supra as nossas necessidades. Mas o que alegra o coração de Deus é quando nós chegamos e dizemos, Senhor, o Senhor é suficiente para mim. A sua graça me basta. E isso é fruto de entendermos a nossa identidade nele. Ou seja, a nossa identidade em Cristo se sustenta na revelação de quem Deus é em nós. E quem Deus é através de nós. Não o que Ele faz simplesmente. Quando nós vamos descobrindo essas respostas, e quando nós vamos entendendo o que está sendo construído em nós, o que está acontecendo em nossa volta é mudado. A nossa perspectiva da vida, a nossa perspectiva do outro, a nossa perspectiva do servir, ela é completamente transformada. E é interessante que, principalmente nessa área do louvor, né, entre os músicos na igreja, quantas situações nós vivemos porque nós não sabemos quem nós somos nele. Eu não sei por que o músico nasce sempre achando que o que ele faz não é bom o suficiente, que o outro faz é melhor e mais suficiente do que o que ele faz.
Eu fiquei vendo aqui ontem, né, eu peguei o finalzinho da dinâmica e eu vi algumas pessoas falando, no começo eu fiquei pensando, puxa vida, a música do outro está melhor do que a nossa, o que eles fizeram está melhor do que o meu. E quantas vezes nós vivemos isso ali no ministério, porque aquele tecladista toca mais do que eu, não, aquele baterista ele destrói, ele faz mais do que eu. E quantas vezes essa comparação externa trava a revelação de quem Deus é e da nossa identidade em Deus, porque nós estamos sempre com os nossos olhos nas circunstâncias, nas pessoas, naquilo que nós vemos. Deus quer construir em nós a identidade que Ele tem para nós. Eu creio que quando nós começarmos a entender quem nós somos em Deus, grande parte dos nossos problemas vão acabar. Talvez se eu abrisse aqui um fórum, como já tivemos outros anos, quais são as suas dificuldades? E todas as vezes que a gente faz esse trabalho, ou que a gente abre para perguntas, se a gente espreme, no fundo, a grande causa é falta do conhecimento de quem Deus é e falta do conhecimento de quem eu sou nele. Como eu falei para você, se eu fosse pensar humanamente, né, estar aqui à frente, tocar, cantar, no meio de um grupo de músicos habilitados, né, talentosos, eu acredito que eu nem subiria aqui. E talvez você sinta isso quando você vem aqui na frente, que às vezes o microfone... Aí eu fico pensando, poxa vida, por que às vezes a pessoa está tão segura dentro da sua igreja e chega aqui à frente? Né? Mas quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, a nossa porção de Deus para essa terra, a gente fica mais tranquilo. Porque não é a respeito daquilo que eu posso fazer, o que eu posso fazer é muito pouco. Eu estava pensando naquele dia que eu tirei uma canção tão antiga, né, e errei tudo. E ali eu falei, Senhor, eu não quero pensar agora que eu estou errando, e a gente está aqui adorando o Senhor. Não que eu seja uma pessoa completamente bem resolvida, uau, a Cris. Né? A gente tem aqueles momentos de falar, de tremer, e agora? Aí a voz não sai, a garganta fica seca, a mão parece que não movimenta no instrumento. Eu tenho muitos desses momentos. Eu confesso que naquele dia que eu comecei a errar, o primeiro sentimento foi esse. Ai, Jesus, e agora? Mas eu comecei a olhar para quem Ele é. O Senhor é digno do meu louvor. Né? E uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que ministrou muito ao meu coração, falando sobre essa identidade. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo teve a sua identidade sustentada no seu relacionamento com o Pai. E por isso ele era capaz de desempenhar qualquer papel. O de rei sem se ensoberbecer. E o de servo sem se sentir humilhado. Amém? Quer que eu fale tudo de novo? Vamos lá. Jesus Cristo teve a sua identidade. Vamos lá. Jesus Cristo teve a sua identidade. Vamos falar bem rapidinho. Amém? Sustentada no seu relacionamento com o Pai. Sustentada no seu relacionamento com o Pai. Amém? E por isso ele era capaz de. Desempenhar o seu papel. Desempenhar qualquer papel. Ponto e vírgula. Capaz de desempenhar qualquer papel, ponto e vírgula. Ou 2 pontos, né?
estou enxergando. O de rei, sem se ensoberbecer. O de rei, sem se ensoberbecer. E o de servo, sem se sentir humilhado. O de rei, sem se ensoberbecer, e o de servo, sem se sentir humilhado. É legal que você anote, depois você medite, né, nessa frase. Quem disse isso é o pastor Ariovaldo Ramos. Isso ministrou muito ao meu coração. Eu vejo pessoas que ficam sempre em busca, né, de uma promoção. Um dia, quem sabe, eu vou me tornar o líder do louvor da minha igreja. Eu estou sendo preparado para me tornar um líder assim, assim, assim. E é interessante que no reino de Deus é o seguinte: quanto maior o degrau que você caminha nele, maior é o nível de responsabilidade, maior é o nível de lutas também. E se nós não tivermos a nossa identidade firmada e sustentada em Deus, a gente vai entender que essa promoção ela não vem simplesmente como uma bênção, né? É interessante que a gente tem sonhos, e quando a gente chega e cumpre esses sonhos, se nós não estivermos sustentados em Deus, se nós não tivermos a nossa identidade firmada no Senhor, e se esse sonho não foi exatamente o centro da vontade de Deus para a nossa vida, a gente chega no ponto em que a gente sonha, a gente se frustra. Mas é isso? Ser líder é isso? Ter um grupo que viaja pela nação é isso? A gravar o primeiro CD é isso? E eu creio que a raiz das nossas frustrações é a falta de identidade em Deus.